Aqui, gráficos de mudanças de estado de agregação. Esses gráficos de mudança de estado de agregação diz o seguinte, a teoria básica dele. Uma substância pura para ser substância pura, ou seja, um único tipo de molécula em toda a sua extensão, ela possui pontos de fusão e ebulição constantes. Que fique claro o que eu falei. Eu falei ponto de fusão e ponto de ebulição constante. Deixa eu colocar os gráficos aqui para vocês, para a gente poder entender isso mais detalhadamente. O primeiro gráfico que eu vou colocar é um gráfico de aquecimento, que é mais simples, né, para a gente relacionar. E como exemplo, eu vou colocar aquecimento da água, porque a água, bom, a gente já sabe os pontos de fusão e ebulição dela, então fica mais fácil a gente relacionar e colocar. A água, vamos colocar aqui, um gráfico de temperatura, aqui pelo tempo de aquecimento. A princípio, vou colocar aqui a água a menos 20 graus Celsius e vou querer chegar a água a 120 graus Celsius, tá bom? Vamos fazer as transformações? Vamos lá. No primeiro caso aqui, a água está em que estado? Estado sólido. Não esqueça que daquilo que a gente já estudou anteriormente, tá bom? Isso aqui é ponto de fusão, ponto de ebulição da água, água pura. Aqui é 0 graus Celsius, aqui é quanto? 100 graus Celsius. Qualquer coisa abaixo de 0 graus Celsius está em que estado? Está em estado sólido. Entre 0 e 100 está em que estado? Estado líquido. E acima de 100 graus Celsius está em que estado? No estado de vapor. No caso aqui, vamos começar a menos 20 graus Celsius. A menos 20 graus Celsius, a água está no estado sólido. Então, o que acontece? Ela vai aumentar a temperatura dela até chegar a 0 graus Celsius. Zero aqui, né? Aí, o que acontece? Deixa eu mudar essa cor, que está diferente. Ela chega bem aqui. Quando ela chega bem aqui, ela começa o que nós chamamos de limite de fase. Limite de fase, que no caso é 0 graus Celsius, é a temperatura na qual a água começa a passar do estado sólido para o estado líquido. Que fique claro, ela começa, não é instantâneo, ela começa a passar do estado sólido para o estado líquido. Então, aqui tem que estado? Sólido. E aqui, nesse ponto, tem que estado? Está estado sólido, mais líquido. Lembre-se disso daí. Imagine um copo com gelo, deixado em cima da sua mesa. Por mais que demore, o que vai acontecer? Ele, pouco a pouco, vai começar a derreter. Mas não derrete instantaneamente. Ele, pouco a pouco, se transforma em água. É como você tirasse o gelo do congelador. Ele está numa temperatura abaixo de 0. Quando você coloca em cima da mesa, a temperatura do gelo vai começar a aumentar, até chegar a 0. Respira! Chegou em 0 graus Celsius, ele começa a derreter. E esse começa a derreter, esse patamar que eu estou escrevendo aqui. E conforme ele vai derretendo, eu vou ter uma mistura de gelo com água. Só que a temperatura, em termos ideais, é claro, no sistema isoladinho, tudo bonitinho, a temperatura é constante, 0 graus Celsius. Ou seja, enquanto você tem água e gelo no seu copo, a temperatura, teoricamente ali, é de 0 graus Celsius. Mas tem uma hora que todo o gelo vai derreter. E quando todo o gelo derreter, ele vai chegar no próximo patamar. Ele vai ficar no estado líquido. E você vai aquecendo, 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 até chegar nesse ponto aqui. Nesse ponto, a água, em todo esse momento, está aqui no estado líquido. Mas, quando chega aqui... Deixa eu aumentar isso aqui nessa tabelinha. Então, o que acontece aqui? O que acontece quando chega a 100 graus Celsius, a água começa o quê? Começa a ferver. Lembre-se da panela com água. A panela com água, ela começa a borbulhar. Quando a água começa a borbulhar, a temperatura ali é de 100 graus Celsius. Pode pegar um termômetro, se vocês tiverem algum termômetro desse tipo, podem medir. A temperatura vai ser de 100 graus Celsius. E enquanto toda a água não evaporar, não importa o quanto você aumente o fogo, a temperatura ela não vai ficar mais alta. Fala isso para sua avó, tá? Que ela gosta de colocar, aumenta o fogo do feijão. Não, depois que começou a ferver, a temperatura era constante. E só se você aumentar o calor, só vai evaporar mais rápido. Mas a temperatura da água, ela não irá se alterar.
Então, por isso que ela é uma substância pura, porque ela tem essas características, sabe? Então, nesse novo patamar, que é de 100 graus Celsius, o que ocorre? A água, ela começa a passar do estado líquido para o estado gasoso. Ou, desculpa, do líquido para o estado de vapor. E coexistem, nesse limite de fase, o estado líquido e o estado de vapor. E continuará essa temperatura, e continuará existindo esses dois estados físicos enquanto a água estiver fervendo. Mas tem uma hora que a água vai parar de ferver. Perdão, tem uma hora que a água vai deixar de ferver porque ela vai evaporar completamente. Nesse caso, ela vai estar aqui estado. Estado de vapor. E o estado de vapor, você sabe, né? Vai embora. Ficou claro aqui? Então, todas as vezes que você vê um gráfico, senhores e senhoras, que tem esses dois limites, o ponto aqui, ponto de ebulição, e para cá, o ponto de fusão, que são esses limites de fase, todas as vezes que vocês examinarem isso no gráfico, significa necessariamente que isso é uma substância pura. Então, isso aqui que eu escrevi, isso aqui que eu ensinei para vocês nesse momento, significa o quê? Isso aqui é o gráfico de substância pura. Lindo, não é verdade? Não, fala a verdade, não é que é lindo isso daqui? Portanto, caso não tenha essas características dentro do gráfico, vai ser uma mistura. E eu acho que já ficou claro o que significa mistura para vocês. Mistura, vamos lá, próximo tópico, tópico final da nossa aula.